Descomplicando a estabilidade em casos de acidente de trabalho. Você sabe? Você conhece esse assunto? Se não conhece ou tem dúvida, fica comigo neste vídeo que nós vamos debater sobre esse assunto. Eu sou Lidiana Apolinário, sou contadora, especialista em saúde e segurança do trabalho para o E-Social. Primeiro, precisamos entender o que é acidente de trabalho. Então, conforme a Lei 8.213 de 91, fala que acidente de trabalho é que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou a serviço do empregador que cause morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho. Existem também outros conceitos que se equiparam ao acidente de trabalho, mas para este assunto tem que ser outro vídeo. Na mesma lei fala que o empregador ele é o responsável pela adoção de medidas de proteção coletivas e individuais à saúde e à segurança do trabalhador e que o descumprimento das normas referente à proteção coletiva e individual, que é de obrigação do empregador, ela pode ser considerada uma contravenção e ela pode ser também multada por conta dessa contravenção penal. Então, podemos concluir que o acidente de trabalho acontece quando as proteções de medidas coletivas e individuais falham, E para o acidente de trabalho acontecer, não necessariamente exista uma falha única. Na verdade, geralmente são muitas falhas. Quem já estudou e quem já fez a árvore de causas com certeza vai identificar quantas falhas houveram para que houvesse essa ocorrência do acidente de trabalho. Alguns profissionais defendem e falam muito sobre o fator pessoal de insegurança, mas esse tema também deve ser tratado em outro vídeo, visto que é um assunto muito polêmico, extenso e de muitas opiniões que devemos levar em consideração. Precisamos entender também o que é estabilidade. O que significa estabilidade em casos de acidente de trabalho? Considera-se como estabilidade em caso de acidente de trabalho o fato do trabalhador ter garantido o direito de permanecer com o contrato de trabalho depois da ocorrência de um acidente de trabalho. Esse período de estabilidade, o empregador não poderá dispensar o trabalhador, salvo por justa causa ou motivos de força maior. Na prática, como técnica de segurança do trabalho e como contadora, eu já vi muitos empregadores dispensarem o trabalhador mesmo estando dentro do período de estabilidade. De que forma? O empregador antecipando os meses desse período que o trabalhador tenha direito à estabilidade. Veja bem, mas isso é muito perigoso. Eu já vi empregador sofrer muitas ações trabalhistas por conta de funcionário que estava em período de estabilidade e que o empregador fez a quitação desse período de estabilidade. Este funcionário alegando o quê? Que foi coagido a aceitar o que o empregador estava querendo, que é a dispensa dele, mesmo no período de estabilidade, mesmo o empregador pagando todos os meses antecipadamente por esse período de estabilidade. Então, mesmo na prática acontecendo isso, eu não aconselho o empregador fazer essa antecipação de valores de salários desse período em que o trabalhador está em estabilidade. Isso porque, com relação a um acidente de trabalho, dependendo do acidente, esse trabalhador ele pode ter vários desmembramentos de situações causadas pelo acidente do trabalho. Ou seja, um exemplo prático, um trabalhador que torceu um pé, a empresa fez a carta, no ambiente de trabalho, a empresa fez a carta, a comunicação do acidente de trabalho, o trabalhador ficou 17 dias afastado, retornando ao ambiente de trabalho, e depois de algumas semanas voltar a sentir a dor no pé.
Ou seja, o empregador, na prática, a gente vê isso, porém, não aconselho porque os acidentes de trabalho eles poderão ter vários desdobramentos. E aí, como é que será? Como é que seria para o trabalhador e para o empregador? A estabilidade em caso de acidente de trabalho, ela é 12 meses a partir do retorno do trabalhador ao ambiente de trabalho. Na prática, se o trabalhador ele se afastou superior a 15 dias, então, se for um afastamento de 90 dias, esse funcionário se afastará 90 dias após o retorno dele. Depois desses 90 dias, se contará 12 meses. Esse vai ser o período de estabilidade deste funcionário. Isso se não houver desdobramentos da saúde do trabalhador por conta deste acidente de trabalho. Outra coisa importante é que no retorno deste trabalhador ao ambiente de trabalho é necessário que seja emitido um ASO, um exame de saúde ocupacional, para que seja assegurado que o trabalhador está retornando em plenas condições de saúde. Por isso, a emissão da comunicação do acidente de trabalho, ela é importante, indispensável. Então, você quer uma dica de ouro? Vou te dar agora. Mesmo que os acidentes ocorridos no ambiente de trabalho para você pareça ser coisa boba, é importante a emissão da comunicação do acidente de trabalho através de um aplicativo online oferecido pelo INSS. Então, a emissão de comunicação de acidente de trabalho, ela deve ser realizada através de um aplicativo do site do INSS. Mas com o E-Social, isso será feito dentro da própria plataforma do governo federal. Lembrando, e aqui a gente já pode adiantar que o único emissor dentro da plataforma do E-Social será o empregador. Os demais que têm direito e podem emitir a carta deverão emitir através do aplicativo do INSS. Sim, e outra coisa importante, hein? A emissão da comunicação do acidente do trabalho deverá ser realizada até o primeiro dia útil à ocorrência do acidente. Então, qualquer informação enviada fora deste prazo poderá trazer consequências ao empregador, multas, mais claramente. Então, aqui vai mais outra dica de ouro, hein? Para proteção do trabalhador e do empregador, não esqueça de fazer o exame de retorno ao trabalho. Então, se você quer correr das multas ou que seu cliente corra das multas, o melhor é atender à legislação de saúde e segurança do trabalho, no cumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, com a adoção de medidas de proteção coletivas e individuais. Outra coisa importante é que, enquanto mais sua empresa ou empregador tiver ocorrências de acidente de trabalho, isso vai contribuir para o aumento do FAP, Fator Acidentário de Prevenção. E o FAP, ele é uma alíquota existente na folha de pagamento. É um encargo que o empregador tem que recolher para o INSS. Então, dica de ouro, hein? Cuidar da saúde e segurança do trabalhador faz a empresa reduzir os encargos de folhas de pagamento. Então é isso, gente. Você gostou das dicas de ouro? Gostou deste assunto? Compartilhe com os colegas de profissão. Deixe abaixo nos comentários se ficou alguma dúvida ou se deseja saber de outro assunto. Nos veremos nos próximos vídeos. Até mais!